Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vou fazer uma revisão rápida sobre contabilidade com vocês, contabilidade das participações societárias. Bom, no módulo 1 eu acho que foi um módulo mais tranquilo, onde nós fizemos a revisão dos conceitos fundamentais, falamos bastante sobre a natureza das contas, por que ela é devedora, por que ela é credora, falamos sobre a importância do reconhecimento, a mensuração, a evidenciação das contas. Falamos dos grupos que as contas pertencem, então o que é um ativo circulante, o que é um passivo circulante. Lembram que ativo circulante, passivo circulante precisa estar dentro de um período de um ano. Tudo aquilo que for acima de um ano, de 360 dias, eu estou pensando em ativo não circulante ou passivo não circulante. Falamos sobre a diferença de contabilidade financeira para contabilidade gerencial e de contabilidade tributária. Então, olha, contabilidade financeira eu estou falando para o usuário externo, contabilidade gerencial é para o usuário interno. Aí entramos no módulo 2, que é investimentos em participações societárias. Falamos um pouco da 11638, da onde surgiu, das fraudes contábeis que existiram, e aí nós entramos basicamente na questão de controladas e coligadas, não foi isso? Falamos onde se localizam os investimentos societários. Quando a gente está falando de ativo circulante, ela estará ali em aplicações financeiras. Quando eu estou falando de aquisição de ação de investimentos, eu estou falando de ativo não circulante. Né? E dentro da nova estrutura de balanço, onde isso fica? Quando a gente está falando de não circulante, eu estou falando da questão do imobilizado com depreciação, o impairment que nós vimos, a questão da mais ou menos valia, compra vantajosa e o ajuste de avaliação patrimonial que acontece no patrimônio líquido. Então, sociedade coligada, eu estou falando do CPC 18. O investidor tem influência significativa e não se configura como controlado ou controlada ou controlada em conjunto. Por quê? A influência significativa, a empresa possui entre 20% e 50% das ações ordinárias, ou seja, ações com direito a voto. E aí, quais são as evidências de influência significativa? Uma representação no conselho de administração ou na diretoria, participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive de decisões sobre dividendos e outras distribuições. Isso tudo, gente, está lá no CPC 18, só estou dando uma recordada com vocês. Operações materiais entre o investidor e investida, intercâmbio de diretores ou de gestores, de gerentes, fornecimento de informações essenciais. Aí também, se a entidade tiver direito de subscrição, garantia de compra de ações, fiquem atentos, ela pode ter influência significativa. E aí, quando o investidor controla a investida, quando está exposto ou tem direito sobre os retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio do seu poder sobre a investida. Então, aí eu estou pensando no controle. Lembra que nós discutimos muito sobre isso, a questão do controle? Isso é o que importa. Agora a gente está falando de uma coisa muito mais sutil. Então, olha, quando a gente está pensando em investimentos sem influência nenhuma, ou seja, de 0 até menor do que 20%, a contabilização se dá sempre pelo custo. Quanto me custou essa ação? Quando a gente está falando de influência significativa, ou seja, influência significativa, eu estou falando de coligada. Ela vai de 20% a 50%. Como é que contabiliza isso? Contabiliza pelo MEP. Método da equivalência patrimonial. E quando é acima de 50%, eu estou falando de controle. Ela é a controlada. Você contabiliza pelo MEP, método da equivalência patrimonial, e você consolida, que é o que nós vimos no módulo 4, que eu sei que vocês estão... Ai, professora, que difícil, meu Deus do céu. Então, só para a gente pensar, então eu tenho influência significativa entre 20 e 50 e controle acima de 50. Influência significativa a gente contabiliza pelo MEP, controle a gente contabiliza pelo MEP e consolida. E se não tem influência nenhuma, você faz a contabilização pelo custo.
Tudo bem? Então, isso foi o módulo 2. A gente entra no módulo 3 quando a gente fala no método do valor justo. Então, aí você vai trabalhar com mais detalhes essa questão do MEP. Por exemplo, eu compro uma ação por 3.000 e aí eu recebo dividendos de 300. Qual é o valor justo dessa ação na data do balanço? Se eu recebi os 3.000 mais os dividendos, eu consolido esses dois. O valor justo da ação é de, por exemplo, 3.500. Então, eu tive um ganho. Agora, pode acontecer também de eu comprar ação por 3.000 e aí eu recebi dividendos de 500, só que na data do fechamento ela estava valendo 2, então houve uma perda. E aí a gente começa a pensar nisso no módulo 3. Então, investimentos societários permanentes, eles não se destinam à venda. Se não se destinam à venda, eles são investimentos em sociedades com interesse de recebimento de benefícios futuros, de lucros. E eles vão se localizar onde? Se eles não estão para venda, eles não estão para ativo circulante. Eles se localizam no ativo não circulante. Bom, método de contabilização, custo da aquisição e pelo MEP. E aí, como é que faz o método de custo? Você vai sempre fazer o reconhecimento inicial pelo custo, e aí, se houver apuração de lucro na empresa, na investida, não altera o investimento. Se houver indícios de perda de recuperabilidade, você vai fazer o impairment. E aí, se houver prejuízos, vocês podem... quando você tem... como fala, quando você tem indícios de que você vai ter prejuízo, você faz o teste de impairment. E como é que faz? Debita provisão de impairment e credita investimento da investida. Enfim, e se a empresa receber dividendos, você vai debitar o caixa, entrou o dinheiro, e você vai acreditar receita com dividendos. E aí vamos falar mais sobre método de equivalência patrimonial, que é o CPC 18, como aplicar MEP, né, vamos fazer essa questão. E aí, falamos um pouco sobre negócios em conjunto, que aí entra naquelas definições de controle, de investidor, de operação em conjunto, empreendimento controlado em conjunto. E eu tô falando basicamente agora do CPC 19. Então, operações controladas em conjuntos e entidades controladas em conjuntos. E aí você vai falar sobre o alcance, que isso está lá no CPC. A entidade deve contabilizar cada combinação de negócios pela aplicação do método de aquisição. E aí a primeira coisa é você fazer a segregação inicial do investimento. Motivos da diferença, fatores segregados, se você apura lucro ou prejuízo no exercício, como se faz a questão dos dividendos distribuídos, a integralização do capital, resultados não realizados de operações intercompanias, e essa aqui é uma questão já pensando na consolidação. E aí, apuração de mais-valia, de goodwill, de deságio, de amortização, como é feito isso? E eu vi que alguns de vocês estavam com bastante dúvida com relação a essa questão de mais-valia e etc e tal. Lembrando que o lucro ele não deve ser reconhecido no caso de operações intercompanias. O lucro que deve ser reconhecido é somente com as operações com terceiros. E quais resultados devem ser eliminados? Aquelas transações ascendentes e descendentes, upstreams, downstreams. Isso é para consolidação. Então, você tira tudo aquilo. E eu tenho um exemplozinho aqui que eu vou ver se eu posto isso para vocês para tirar as dúvidas. Então, eu coloquei um exemplo de como faz a consolidação, que isso vai ficar mais fácil para vocês trabalharem também. Bom, aí entramos nas demonstrações consolidadas. O que é isso? Se eu estou falando de controladas, a controlada ela tem que consolidar as informações, ela tem da matriz, ela tem da unidade X, Y, Z, e ela vai consolidar isso em informações. E quando ela faz negociações entre companhias, é preciso você tirar os efeitos para dar uma demonstração mais realista do que aconteceu com a empresa naquele período. Então, quando a gente está falando de demonstração consolidada, eu estou falando do CPC 36. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em trazer para o usuário externo a real informação do que aconteceu na empresa, visando basicamente o quê?
a lucratividade, etc e tal. Então, por isso, tem que ser eliminado do valor contábil de cada controlado. Por exemplo, o ágio por expectativa de rentabilidade futura deve ser reclassificado para o intangível, identificar a participação de não controladores no lucro ou prejuízo das controladas consolidadas, identificar a participação dos não controladores nos ativos líquidos das controladas consolidadas e apurar os saldos entre as empresas. Isso deve ser eliminado também. Então, quando é 100% da controladora, elimina-se por equivalência patrimonial os resultados referentes a ela. O patrimônio líquido da controlada, o PL do consolidado é sempre igual ao PL da controladora. Resultado consolidado também é igual ao resultado da controladora, porque essa tem 100% de direito sobre o resultado. E aí, tem algumas coisas, por exemplo, esses exemplos aqui eu vou postar em sala para vocês verem o que acontece. Por exemplo, se tem contas a receber da companhia B, investimento da companhia B, a gente acabou falando disso na Hall e eu coloquei isso aqui num exemplo para a gente discutir melhor. Tá bom, pessoal? Acho que basicamente é isso. Eu vou colocar essas demonstrações amanhã na prova de vocês. Vocês vão tranquilos. Mesmo quando tenha cálculo, o mais importante é você pensar no que fundamenta esses cálculos. Então, muito possivelmente vai cair uma questão sobre MEP, muito possivelmente vai cair sobre uma questão, a diferença de coligada, controlada, de influência significativa ou não. Isso certamente vai cair. Tá bom, meus queridos? Beijo pra vocês. Boa prova amanhã. Tchau!